Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o teu amor nos sustenta, a tua graça é sobre nós e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Graças te damos, Senhor, porque tu tens nos ensinado, nos orientado, direcionado ao centro da tua vontade, Senhor. Ó Pai querido santo, ministra em nós nesta noite, neste dia, fala conosco, Senhor, e ensina-nos, ó Deus, porque nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, aprendermos mais de Ti e tudo quanto aprendemos de Ti colocar em prática em nossa própria vida, Senhor. Ó Deus, dê-nos oportunidade e ministra em nós com a sabedoria e o discernimento necessário de que nós necessitamos para absorvermos e aprendermos tudo quanto tu estás a nos ensinar da tua palavra, que é a verdade. Cada palavra, cada semente lançada, Senhor, que venha germinar, crescer, dar bons frutos, a 100 por 1, ó Pai. Ah, Jesus, eu bem sei que a tua palavra, ela não volta vazia sem que antes faça aquilo que apraz o seu coração, a sua vontade. Então, Senhor, toda palavra ministrada aqui nesta noite, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, que estamos a ouvir e a aprendermos mais de ti. Fala conosco, Espírito de Deus, se revele a nós, que venha haver um alinhamento dos nossos corações e mentes com o teu Senhor Jesus, e que venhamos ter os teus pensamentos, pensar como Cristo pensa de nós. Ah, Senhor, fortalece o nosso coração, a nossa fé e esperança, renova-nos, vivifica-nos, pois precisamos de Ti em todo o tempo, Senhor. Corrige, ó Deus, os nossos passos, se necessário é que seja feito assim, para a honra e glória do Teu nome e glorificação, Senhor, do Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Hoje ele diz: não temas, crê somente. Contexto da passagem. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, um líder da sinagoga, desesperado pela cura de sua filha de 12 anos. No meio do caminho, já havia uma mulher desesperada que há 12 anos tinha um fluxo de sangue contínuo. Ela ficava menstruada todos os dias. Isso durou por 12 anos da vida dela. Enquanto a menina de 12 anos estava do outro lado, morrendo. Esta mulher, ela se arrastou no meio da multidão, porque naquela época ela era considerada impura. E ela tocou na orla, na pontinha, lá na pontinha da barra das vestes de Jesus. Foi o que ela conseguiu, porque todos a empurravam e ela estava agachada, ajoelhada. Vocês já imaginaram uma multidão? Toda vez que a gente vai no centro da cidade, é uma multidão. Aí um empurra, e quando um vendedor grita, promoção, aí lascou. Todo mundo corre. Aí você que não queria ir para aquele lado, você acaba indo, mesmo se você não quer. É assim também dentro do supermercado, não é? Quando o locutor grita promoção de frango, promoção de ovos, só por 5 minutos, acabou aqui, se alguém chegar aqui pegar tudo, acabou. Aí a gente bate um certo desespero, aí vai aquele tumulto. Você não estava afim de comprar ovo e nem frango, mas você é levado, empurrado pela multidão. E aquela mulher, ela era empurrada de um lado, empurrada do outro.
eu entendo que ela se esgreirava com as unhas e as mãos pelo chão, devagarzinho, e ali ela se esticou por completo, se lançou e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E foi instantaneamente curada. Porque ela dizia: se eu tão somente tocar, 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 eu serei curada, eu serei curada, eu serei curada. E ela foi. E conseguiu a cura. Mas quando ela conseguiu a cura, a filha de Jairo estava morrendo na casa dele. Quando ela conseguiu a cura, Jesus parou e disse: quem me tocou? Jesus parou. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus parou. Houve uma ruptura ali no momento daí da casa de Jairo. E a esperança de Jairo? Para pensar. Você é um pai, você é uma mãe. Jesus parou. Meu Deus, e agora? A minha filha vai morrer e não vai haver mais solução. Ele deve ter se desesperado. Enquanto outros chegavam e diziam: mas Jesus, vamos embora, vamos continuar. Ah, Jesus, todo mundo está aqui te tocando. Eu empurra, um vai e vem, o senhor sabe, né? E Jesus falou: não. Alguém me tocou de forma diferente, pois de mim saiu virtude. Eu senti. Então a mulher toda envergonhada se apresenta e conta toda a sua história no meio daquela multidão. Não mais se sentindo humilhada, mas agora se sentindo glorificada, porque a graça, o favor do Senhor a alcançou. Mas a alcançou pela fé dela. E Jairo ouviu dos outros que vinham: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus olhou para ele e falou: Jairo, fica comigo, olha para mim, somente para mim. É o que Jesus fala para você hoje, para mim e para você. Não olhe para os lados, não ouça mais ninguém. Mesmo que o diagnóstico seja não ouça. Eu sou o Deus do sim e do não. Eu sou o Deus que cura, que sara, que restitui, que restaura, que fortalece, que renova. Eu sou o grande eu sou e tenho autoridade para mudar destinos e ressuscitar sonhos e vidas. Jesus está falando não só comigo aqui, mas eu tenho plena convicção de que Ele está falando contigo também. Ouça e receba, porque Ele está te falando. Não desista. Eu estou a caminho da sua casa. E quando eu chegar, eu vou mudar tudo. Eu vou tirar todas as coisas de lugar. Você vai se sentir desconfortável, mas haverá mudança. E é mudança boa. Para que você receba o que eu planejei para você, tem que haver uma mudança. E Ele está a caminho, na minha casa e na sua também. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, um líder da sinagoga, desesperado pela cura de sua filha de 12 anos. No meio do caminho, ocorre a interrupção da mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus cuida dela, chega a notícia mais temida: tua filha está morta. Não incomode mais o mestre. É necessário que olhemos somente para o Senhor, mesmo diante dos diagnósticos mais precisos desta terra.
O médico aqui da terra estudou. Ele aqui da terra fez o possível dele. E constatou-se um diagnóstico. Mas para Deus não há impossíveis, porque Ele é o médico dos médicos e quem deu a sabedoria necessária para que este médico ao qual Ele te deu este diagnóstico estudasse e chegasse a este diagnóstico. Agora não é mais com o médico aqui da terra, é com o médico dos médicos. E nesse cenário de dor, aparente atraso, medo e incredulidade, que Jesus revela uma das declarações mais poderosas das Escrituras, lá em Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43. Não temais, crê somente. Introdução. Talvez eu e você já tenhamos vivido ou estejamos vivendo momentos em que as notícias chegam como um balde de água fria, tirando o chão, apagando expectativas ou interrompendo sonhos. É assim que Jairo se sente. Ele estava tão perto do milagre, mas uma interrupção, um atraso, uma notícia dura parece soterrar a esperança dele. Mas Jesus não se atrasa. Ele chega na hora certa para revelar sua história e a sua glória ali, por meio daquela história, daquela vida, daquele momento, daquele milagre que ele está fazendo. Quando as más notícias tentam matar a nossa fé. Ainda estavam falando quando chegaram alguns da casa de Jairo e disseram: tua filha morreu. As vozes do medo sempre chegam primeiro. Sempre! Elas sempre dizem: desiste, não vale a pena, não vai dar certo, não tem mais tempo, não é mais para você, já passou o teu momento. Mas Deus está dizendo: não temas, crê somente. Acabou. Não tem solução, é tarde demais, não temas, crê somente. Uma aplicação para a nossa vida: nem toda notícia representa o fim. Não é o homem quem determina o fim, quem determina é Deus. Quando Deus está na história, o último capítulo ainda não foi escrito. É Ele quem está escrevendo. A resposta de Jesus ao medo: não temas, crê somente. Jesus não discute, não explica, não justifica o atraso. Ele apenas direciona o coração de Jairo. Jairo, olhe para mim. Fica aqui comigo. Não temas, crê somente. Pare de temer, continue crendo. Deus vai fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida, porque é para a glória dele. Uma aplicação na minha e na sua vida: toda vez que o medo falar, responda com fé: Jesus sempre tem a última palavra. Medo, bata em retirada agora, porque não é você quem tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, do sim e do não. Jairo estava angustiado. Eu também ficaria.
Mas ele, em meio ao medo, decidiu crer. Jesus remove os zombadores e a incredulidade. Jesus chegou à casa de Jairo e havia muitos zombadores, muita incredulidade. Jesus limpou aquele lugar, ordenou que todos se afastassem. É necessário que pessoas na sua vida e na minha vida se afastem para que haja o mover de Deus, sem aquelas vozes contrárias que dizem: ah, você vai continuar tentando? Achei que você já tinha desistido. Ah, mas não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Ah, mas não tem mais idade para isso, não. Ah, mas acho que já passou, você não acha, não? Essas pessoas precisam ser removidas. Ah, mas aconteceu assim, assim, assim. Eu acho que não vai dar certo, não. Ah, isso aí, ó, já aconteceu, já chegou essa proposta para mim também. E nem tenta, porque comigo não deu certo. Deus está dizendo: crê somente. Minha história contigo é diferente. Afaste-se desses zombadores. Ao ver o alvoroço, Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. E começaram a zombar dele. Para um milagre acontecer, Jesus expulsa os zombadores. Ambientes de incredulidade não sustentam atmosferas de milagre. Ambientes de incredulidade mina a fé. Ambientes de pessoas zombadoras e incrédulas não compreendem que Deus é Deus de milagre e que Ele é imutável, Ele não mudou, Ele continua o mesmo e Ele vai fazer acontecer na minha e na sua vida. Mas para isso é necessário que nos afastemos destes. A aplicação na minha e na sua vida a pessoas, ambientes e pensamentos que você, eu e você, isso aí é algo meu, é uma determinação que eu preciso ter e você também. Você precisa ter o domínio próprio. Deus entra com um milagre, mas nós entramos com a fé. Por que vocês acham que aquela mulher, ela repetia em voz alta e no próprio secreto dela: se eu tão somente crer, se eu tão somente crer, vai acontecer. Se eu tão somente tocar ali nas vestes dele, vou ser curada. Eu vou conseguir, eu vou me ajoelhar, eu vou me rastejar, eu vou fazer o possível, mas eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou ser curada, vai dar certo. Há pessoas, ambientes e pensamentos que eu e você precisamos remover para viver o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quando o medo bater, diga para ele: eu sou fraca, mas eu tenho um Deus que é a minha fortaleza e nele eu estou firmada. Bata em retirada agora em nome de Jesus, porque o meu Deus disse que para Ele não há nada impossível e existem provas disso, não só na minha vida, quanto eu já vi milagres acontecendo. E comece a se lembrar de milagres que Jesus já fez na vida de outras pessoas, que você já ouviu, que você já viu, que você já vivenciou na sua própria vida, porque eu e você somos um milagre vivente nesta terra. Traga à memória aquilo que Deus já fez por mim e por você. E manda esse medo embora. Em nome de Jesus. O toque da ressurreição. Tomando a mão da menina, disse: Talita cumi. Mesmo morta, a menina ouviu a voz da vida. Mesmo caída,
Jesus a tomou pela mão. A mão dela estava derrubada nos lados, sem vida. Tem um louvor muito lindo, que eu muito tenho ouvido, que fala exatamente disso. Talita cumi. Talita cumi, menina, levanta. E outra parte desse louvor diz assim: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Traz vida, traz vida, traz vida. E que o Senhor passe na minha e na sua casa. Eu vou mandar esse louvor junto com o devocional. Ouça você também. E se aproprie da visita do Senhor na sua casa. E ore este louvor dizendo: passa aqui em casa, Jesus. Traz vida, Jesus. Cura minha família, Jesus. Reestrutura o que perdido foi, Senhor. Traz vida, traz cura, traz restituição, traz restauração. Ressuscita, Jesus, o que se perdeu. Quando Jesus pega na sua mão, nada permanece morto. Ele restaura, desperta e põe de pé. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo é para a glória dele. Aonde Jesus toca, ele traz vida. Onde é que Jesus está tocando na sua vida? Porque eu sei onde ele está tocando na minha. Você também sabe onde ele está tocando na sua? Diga para ele: Jesus, se eu ainda não despertei para ver onde o Senhor está tocando na minha vida, me desperta, abre os meus olhos espirituais e traz vida, traz vida, traz vida. Cura a minha vida, cura a minha família, cura as minhas emoções. Renova-me, fortaleça-me, porque aonde há o teu toque, há vida. E aonde a mão do homem não toca, a tua mão alcança. Aonde eu não vejo saída, toca lá, Jesus, e traz uma solução, uma saída, uma estratégia. Traz vida. Porque se eu não sei fazer, tu sabes. Conclusão. A história termina com vida, espanto e alegria, mas começou com dor, atraso e medo. Assim é Jesus. Ele entra nas nossas impossibilidades e transforma luto em esperança. Ele não se impressiona com a morte. Ele não fica: ai, a morte. Ele venceu a morte. Ele não se impressiona com a demora, porque ele é dono do Kairos, do tempo. Ele ordenou que o sol voltasse e se firmasse até que os seus filhinhos derrotassem os inimigos. Com o diagnóstico ou com o caos que se instala, não se impressione com isso. O medo vem, a angústia vem, a dor vem. O caos vem para se instalar, tudo vem para desmoronar, mas Deus diz: creia tão somente. Eu te sustento pela minha destra, eu te seguro, eu te direciono, eu estou contigo, não temas. Ele só nos pede uma coisa: continue crendo. Lições práticas, lições que devemos tirar e levar para a nossa vida. Mais notícias?
não anulam o poder de Deus. Não anulou ali na cruz a má notícia da morte de Jesus. Não anulou a vida, a ressurreição, o plano perfeito de Deus se cumpriu. A fé exige silêncio para a incredulidade. Paciência, calma, silencie, fecha a boca, não fala para ninguém, segura, sustenta. Se alguém falar alguma coisa, vai tudo bem. Faça como aquela mulher samaritana, vai tudo bem. Enquanto o filho dela estava morto numa cama, ela correu, pegou um jumentinho, o marido ainda estava no campo. Ela disse: pegue o jumentinho, ata o jumentinho, vou pegar o jumentinho. Foi ela, com Deus guiando o jumentinho, mas ela foi sozinha atrás do profeta que tinha profetizado uma vida, e ela chegou lá e disse: eu não pedi vida, eu não pedi filho nenhum, foi tu quem profetizou e Deus te deu, então agora meu filho está morto, vamos lá em casa resolver essa situação. E no meio do caminho ela encontrou um monte de gente. Ah, fulana, tudo bem? Você está um pouquinho apressada? Você está bem? Tá tudo bem? Ah, você tá bem? Outra vizinha, outro fulano, tá tudo bem? Tá bem? Tudo bem. A minha mãe, meu pai, minha avó, os mais velhos sempre dizem: boca fechada não entra mosca. E o que isso quer dizer? Ouvidos fechados também não entra o que não deve. É por isso que o Senhor sempre está a nos alertar. Cinja-se da armadura do Senhor. Vista o capacete da salvação, a couraça da justiça. O capacete da salvação vai impedir que pensamentos intrusivos se infiltrem na sua mente e cheguem até o seu coração. Então, por isso que devemos estar equipados. A fé exige silêncio para a incredulidade. E a incredulidade somos nós quem temos que cuidar para que ela não cresça e diminua a fé. Somos nós quem temos que dizer: há poder no sangue de Jesus sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo. Agora, em nome de Jesus, bata em retirada espírito maligno de confusão sobre minha mente. Jesus morreu na cruz, Ele me deu vida. Ele é o médico dos médicos, é Ele quem me trata, é Ele quem me cura, é Ele quem me fortalece, é Ele quem é o Jeová Jireh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai. Ele é Nissi, Ele é Deus provedor, Ele é Deus conosco, Ele é Deus que cura, Deus que sara, Deus que fortalece, Deus que restaura, Deus que ressuscita. Faça como Davi fez, ministre para você mesmo. Diga: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim e espera em Deus? Pois ainda o louvarei. Jesus chega, mesmo quando parece tarde demais. Para nós que somos apressados, corridos com toda a correria do nosso dia a dia, nós temos a tendência de achar que Deus está demorando, mas Ele nunca se atrasou e nunca se atrasará. Então nunca Ele se atrasa. Está no tempo certo, o tempo que Ele determina. O que dorme, o sonho, esse sonho que está dormindo aí, esse sonho que você já deixou de sonhar, esse sonho que você já disse: não tem mais jeito, não aconteceu até agora. Olha quantos anos eu já tenho, não aconteceu. Desperta ele, em nome de Jesus. Porque se ele permanece aí, se você não esqueceu, é porque não é para ele estar morto. Desperta ele em nome de Jesus.
Porque o que dorme, Ele desperta. O que parece morto, Ele revive para a glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Põe a mão em seu coração. Repita essas palavras comigo, com fé, em oração, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a Ti tudo aquilo que parece impossível na minha vida. Remove o medo, cala as vozes contrárias e negativas e fortalece meu coração e minha fé. Toma pela mão cada área que está caída e desperta tudo o que precisa viver novamente. Eu creio em Ti, Senhor. Mesmo quando tudo parece difícil, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor está a fazer infinitamente mais do que estou a Te pedir e a pensar que receberei de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te renove. E que o Senhor te vivifique. E que o Senhor reviva em ti sonhos que estão adormecidos. Em nome de Jesus. Que a graça e a comunhão e o amor de Jesus seja conosco em todo o tempo. Amém. Que o Senhor te abençoe e você tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Creio que Ele quer. Amém?